Eu realmente me afundei muito mais do que eu imaginaria que eu ia me afundar. E realmente eu percebi que era a corda que estava me segurando vivo, animado, ativo, motivado. Quando você para a academia, e eu sei muito disso na teoria, né? Mas na prática é outra coisa. A prática você tá aprendendo agora, vivenciando. Vivenciando. É só uma queda, cara. O que você tem que entender? Você vai ter outras quedas. Mas o que mais importa é você sempre acreditar que você vai conseguir. Então levanta e continua, cara. Cara, eu vou te falar uma história. Quando eu comecei a treinar, com 17 anos, a primeira pessoa que me desmotivou foi meu pai. Era uma época que eu tinha muitos problemas com meu pai. Eu não me dava bem com ele. Meu pai sempre teve o filho dele, meu irmão caçula, como o mais querido. Por quê? Porque era um menino que brilhava, meu irmão era bom de bola. Eu não era bom de nada. Eu gostava de jogar basquete, um esporte que não é tradicional no Brasil. Então meu pai não tinha... Não era que ele não gostava de mim, mas aquela situação da empatia, de estar ali com aquela pessoa que você gosta, que você curte as mesmas coisas que ela, não tinha essas afinidades com meu pai. E o meu irmão já tinha muito. Então eu sentia que eu ficava de lado. E o meu pai era o cara que fazia musculação em casa. E ele já era grandão. E eu queria ir pra academia, meu vizinho me convidou e eu não tinha coragem, porque eu tinha muita vergonha, porque eu era muito magro. Então eu comecei a pegar os pesos do meu pai em casa, escondido, e comecei a treinar. E quando meu pai chegou e viu, ele era muito ciumento com as coisas dele. Ele viu eu treinando e eu esperava ele brigando. Ele não brigou. Ele veio, me ensinou alguns movimentos e eu continuei praticando. 3 meses depois eu fui para academia. Quando eu cheguei na academia, eu via que tinha imagens de 3 grandes atletas, Dorian Yates, Flex Wheeler e Barry DeMay, esses 3 grandes atletas, na época dos maiores do mundo. E eu fiquei abismado com como era desenvolvido o físico daqueles caras e perguntei pro dono da academia, que era o instrutor. Cara, esses caras existem, é possível ficar assim? Ele falou, não. Eles existem, mas você nunca vai conseguir ficar assim. Nutrição, treinamento, eu fui atrás de informação. Naquela época eu não tinha informação. Mesmo assim, eu passei 5 anos na academia, com esses caras sempre zombando de mim. Tanto os meus amigos pessoais, quanto o profissional da academia, o dono da academia, zombando, falando que eu não ia conseguir. Nessa época, além de trabalhar no pet shop, eu trabalhava na balada, dançava. E numa dessas baladas, eu acabei conhecendo, na época, o maior fisiculturista brasileiro, que era o Wilson Santos. E aí ele me falou, cara, você tem muita condição de ser um puta atleta. Só que eu preciso que você acredite. Vai ter um campeonato em 15 dias. Se eu te preparar, você vai ganhar esse campeonato. Aí meu olho fez assim, eu falei, sério? Sério. Eu falei, puta, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar, imaginando que ele custaria mais caro ainda do que o prado. Ele falou, não, eu faço pra você uma pressão. É tanto. Quer? Quero. Eu tinha o dinheiro na hora. Saquei, era R$50. Toma. E com 15 dias de dieta eu tava competindo. Levei meu pai na competição, minha mãe, todo mundo, minha família. E eu vi meu pai torcendo por mim, cara. Eu vi meu pai se conectando comigo ali. Então aquilo é um fato muito marcante da minha vida. Eu não consegui vencer a competição, eu fiquei em 2º lugar. Mas, cara, como foi bom eu perder aquilo. Porque quando eu perdi aquilo, a minha vontade, a minha ambição crescia cada vez mais, cada vez mais. E eu continuei competindo, perdendo. E aí eu me transformei, sabe no quê? No Mr. Vice. Então você imagina, um monte de atleta na mesma academia, todos bons atletas, e eles falando, ó, chegou o Julião, Mr. Vice. Ele só tira 2º lugar, ele não consegue ganhar. Eu fiquei nesse limbo 3 anos da minha carreira. No 4º ano, na última competição, no momento em que a minha mãe estava falando para mim, para de competir,
Você só gasta dinheiro com isso, isso não te traz retorno nenhum. Você está detonando a sua saúde, você não tem um carro, você não tem um bem material, o seu tênis é rasgado. E você continua insistindo nisso. Eu olhei e eu falei, cara, minha mãe tá certa. Eu acho que vai ser minha última vez. Não quero mais saber disso não. Não consegui achar o campeonato, um amigo meu que me levou. Tive que ligar para os caras falando onde há a competição, eles me explicaram, segura a pesagem para eu poder chegar. Eles seguraram a pesagem, cheguei, me pesei e lá tinha um atleta que era da minha academia, que era um desses que me zoava. E ele era muito bom. Na hora que eu vi ele lá, eu falei, cara, não tem condição de ganhar desse cara, esquece. Eu falei, agora que eu já tô aqui, cara, eu vou competir, mas ó, esquece, não quero mais saber disso. Por Deus, cara. Esse dia eu ganhei o campeonato e ganhei o absoluto em cima desse mesmo cara que me chamava de vista e vice. Então ali eu entendi que a verdadeira vitória estava em insistir mesmo que ninguém acreditasse, em perseverar mesmo que ninguém quisesse acreditar que eu fosse capaz.